Qual o resultado da expressão numérica a seguir? O resultado dessa expressão. Então vamos fazer 5 ao quadrado menos raiz quadrada de 8 mais 56 dividido por 2. Tudo isso dentro da raiz, ó, tá? Então, a potência tem prevalência sobre as outras operações aqui, nesse caso, né? Então, 5 ao quadrado a gente já pode fazer. 5 vezes 5, 25. Menos. Dentro da raiz, nós temos que resolver uma adição e uma divisão. Então, a divisão tem prevalência sobre a adição. Então, primeiro a gente vai resolver a divisão. 56 dividido por 2, dá 28. Tá? Aí fica 25 menos a raiz quadrada, 8 mais 28, 36. Certo? Pois 25, quanto que é a raiz quadrada de 36? 6, né? Porque 6 vezes 6, 36. 25 menos 16 igual a 19. Pronto. Então, o resultado da expressão numérica é igual a 19. Isso aqui está na alternativa C, alternativa correta. Ok? O valor da expressão numérica 2 elevado à terceira menos 3 ao quadrado, tudo isso elevado à quarta potência é. Então, vamos fazer. Primeiro, vamos resolver as potências, aqui dentro do parênteses. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Menos 3 ao quadrado, 9. Tudo isso elevado à quarta. 8 menos 9 é 1 negativo. Elevado à quarta é igual a 1 positivo. Qualquer número elevado ao expoente par sempre vai ser positivo. Porque se você fosse fazer, ó, menos 1 elevado à quarta. Menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. Tá? Então, menos 1 elevado à quarta é igual a isso. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Negativo vezes negativo, positivo. Então, a alternativa D. Priscila foi à sorveteria tomar um sorvete de massa com 2 bolas de sabores diferentes e com uma única cobertura. Lá ela se deparou com 6 opções de sabores diferentes, de massa e 3 de cobertura. Quantas são as diferentes maneiras de Priscila fazer a sua escolha? Então ela vai tomar um sorvete com 2 bolas de sabores diferentes, tá? Então ela tem 6 opções de escolher o primeiro sabor, da primeira bola. Escolheu um sabor aqui, sobraram 5 outros sabores para pôr na segunda bola. E ela tem 3 escolhas para a cobertura, né? 3 escolhas diferentes. Então, pelo princípio fundamental da contagem, né? 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90. Então, há 90 modos dela fazer a escolha de sorvete, todos diferentes. Então, a letra B é a alternativa correta, ok? Na sala de aula do 8º ano de uma escola, a professora Gilda, que estava ensaiando os estudantes para a festa junina, precisa fazer a escolha de um casal de estudantes para fazer o papel de noivo e noiva. Nessa sala havia 11 meninos e 13 meninas. De quantas formas a professora Gilda poderia fazer essa escolha? Bom, ela tem a opção de escolher um entre os 11 meninos. E tem a opção de escolher uma entre as 13 meninas. No total, ela pode formar 11 vezes 13 casais. Então, 13 vezes 11.
multiplicando 143. Então, 143 modos dela fazer o papel de noiva e noiva da festa junina. Alternativa D. D de dado. Segundo manchete do site G1, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, com produção anual de 11.355.220 toneladas. Ainda segundo o site, o país também é o que menos recicla esse tipo de lixo. Apenas 145.043 toneladas do lixo plástico é reciclado por ano. Fonte portal do G1. Utilizando os dados desta notícia, a porcentagem de lixo plástico reciclado no Brasil anualmente em relação à produção de lixo nesse período é aproximadamente quantos por cento? Então, o que nós temos que fazer é a relação entre a quantidade reciclada, 145 mil toneladas, sobre a quantidade produzida no ano, 11 milhões de toneladas. Então, temos que fazer essa divisão. Vou fazer aqui. É fácil perceber, viu? Ó, se você pegar 10% de 11 milhões, você vai ter 1.100.000. Então, para 10% teria que ser reciclado mais de 1 milhão, 1.100.000. Mas aqui é bem menos, 145 mil. Então, seria menos de 10%, seria 1%. 1% de reciclagem aqui, ó, seria 113 mil, né? Como tem 145, é um pouquinho mais de 1% e menos de 2%. Então, a alternativa A é a correta. Não pode ser a B, que 13% passa de 1 milhão que deveria ser. E esses outros aqui são absurdos. Então, se você tem noção de quantidade, você não há nem necessidade de fazer a conta. Pelas próprias alternativas dá para achar, né? E não precisa nem chutar. Ó, 145 mil não dá para dividir, então eu coloco um zero no quociente e um zero aqui no dividendo, né? Aí nós ficamos com 1.450.000 ainda não dá, então eu tenho que colocar mais um zero aqui e outro zero aqui. Agora dá. Deu 14 milhões dividido por 11, então vai dar 1. Então, 11 milhões... Uma continha chata de fazer, né? 0, 10 menos 2, 8, 0, 13 ficou 8, 9 menos 5, 4, 4 menos 3, 1, 4 menos 1, 3. Então agora nós vamos colocar mais um 0 aqui. 31 milhões, aqui ó, daria 3 daria 33 milhões, então aqui vai 2. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 5, 10 em 1. 2 vezes 3, 6. 7. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Então vai dar 0, 6, 3, 0, 7, 14, 7, 8, 0. Mais um 0. 87 milhões. Aqui vai dar 8, passa da 88, vai dar 7. Então, ó, vamos fazer só essa aproximação aqui. Dá 7. Então, deu 0, 0,012, tá? Como está em porcentagem, eu transformo isso aqui em porcentagem, multiplico por 100, que isso aqui é igual a 1,27%. Aqui é arredondado, aproximadamente 1,3, ó.
Como aqui é 7, passa de 5, eu posso arredondar essa casa para 1,3 aproximadamente. Ok? Alternativa A. O salário de Pedro é 10% maior que o salário de Carlos. Se os dois tiverem um aumento salarial de 10%, como ficará a relação entre os seus salários? Vamos analisar. Vamos supor que o Carlos ganhe 100 por mês, ou 100 reais, né? Então o Pedro ganha 110, que é 10% a mais, né? 10% de 100 dá 10, então ele ganha 110. Aí os dois tiveram aumento. O Carlos teve um aumento de 10%, ele passou a ganhar 110. E o Pedro também teve um aumento de 10%, ele passou a ganhar 121. Que é 10%, ó, 10% de 110 é 11. 11 mais 110, 121. Agora, 121 dividido por 110 dá 1, né? É 10% mais 121 é 10% mais que 110. Então quer dizer que continua a mesma relação. Aí vamos analisar, ó, a letra A. O salário de Pedro e o salário de Carlos ficaram iguais. Não é falso, né? Não é verdade, ó, continua diferentes. Letra B. O salário de Pedro continuará 10% maior que o salário de Carlos. É verdade, ó. O Pedro continua ganhando 10% a mais que o Carlos, tá? Então a letra B é a letra correta, a alternativa correta. É isso. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas e H é o ponto médio do segmento IL. Pode-se afirmar que os triângulos HIJ e HKL são congruentes pelo caso. Eles são iguais, tá? Então, olha, a reta R é paralela à reta S. O H é ponto médio do segmento IL. Então, isso quer dizer que I até H é a mesma medida de H até L. Então, esses lados são iguais. Esse ângulo é congruente a esse outro ângulo. Tem a mesma medida. Porque o vértice H são opostos pelos vértices. Então, são congruentes, né? Então, esse segmento IH é igual a HL, né? Isso é congruente. E esse ângulo aqui, olha, o ângulo I é JIH, tem a mesma medida desse ângulo que é HLK, porque são opostos pelo vértice, né? São alternos internos, né? São alternos internos, então tem a mesma medida. Então aqui, olha, os triângulos HIJ e HLK ou HKL são congruentes pelo caso ângulo lado ângulo, tá? Letra B aqui. Certo? Considerando o segmento AB igual congruente ao PQ, segmento PQ, na figura abaixo, para que os triângulos ABC e PQR sejam congruentes, os valores de x e y devem ser, bom, se AB tem a mesma medida de PQ, né, e os outros lados também tem que ter a mesma medida para os dois triângulos serem congruentes. Você tem que ter esse lado AC tem que ser igual ao lado PR.
né? Então, de tal modo que a C vale 9. Tem que ser igual a 2x mais 1. Então, 2x igual a 8. 1 passa negativo, né? X igual a 4. Então, x tem que ser 4. E RQ, ou PQ, tem que ser igual a BC. Então, Y5, né? 5 tem que ser igual a Y menos 3. Então, Y tem que ser igual a 8. Então, X tem que ser 4, Y igual a 8, alternativa B. Dos quadriláteros a seguir, qual ou quais aqueles que têm ou têm ao menos um eixo de simetria? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadriláteros, né? Esse aqui retângulo, ele tem pelo menos um eixo de simetria, mas tem mais de um. Esse aqui seria um eixo de simetria. O que está acontecendo em cima acontece embaixo, como se tivesse colocado um espelho aqui. Só deslocar um pouco mais para o centro. Mais ou menos, né? Então, tem outro, olha. Então, a figura 2 tem eixo de simetria. E o quadrado também, ó. O eixo fica bem no centro, né? Tá fora do centro aqui, mas... certo? Como se tivesse colocado um espelho plano aqui, ó. O que está acontecendo desse lado acontece aqui também. Tem esses dois eixos de simetria, pelo menos, né? Queria pôr outro aqui, ó. Também, ó. Aqui no... Então, como ele quer pelo menos um eixo de simetria, tem. Esses outros não. Trapézio não. Também não. Então, ficaria só o 2 e o 3. Letra C. Quadriláteros são polígonos que possuem 3 lados. Não. Quadrilátero, 4 lados. Então, aqui já é falso. 3 lados. Lado... alternativa B também. Letra C, 4 lados, verdade. Letra D, 4 lados, também é verdade. Agora vamos ver. 2 diagonais, verdade. Vamos um quadrilátero aqui, velho. 4 lados. Duas diagonais, eu possui essa diagonal, né? Uma, duas diagonais. Verdade, verdade. E a soma dos ângulos internos, 180, é falso, né? Então a letra D é a correta. Porque olha, quando você dividiu, tirar uma diagonal aqui, uma diagonal, ó, dividiu o quadrilátero em 2 triângulos. Cada triângulo tem 180 graus. Interno, né? Então, o quadrilátero tem 360 graus. Tá? No caso aqui nós fizemos um retângulo, tem 4 ângulos retos. Ó, 90 mais 90 mais 90 mais 90. Então, pode usar a relação de Euler. Você tem 4 lados, você faz assim, 4 menos vezes 180. 360 graus. Ok? Fernanda vendeu uma rifa de uma cesta de Páscoa com 40 números, dos quais Alberto comprou 5 deles. Qual a probabilidade que Alberto seja sorteado? Então, dos 40 números,
o Alberto comprou 5, então a probabilidade dele é de 5 para 40, de 5 em 40, né? Dá para simplificar por 5, fica 1/8. Só que aqui as alternativas está em porcentagem, então vamos transformar 1/8 que está em fração em número decimal. Que é igual a 0,125 ou 125 milésimos, voltando, né? Ou 12,5 centésimo, ou 12,5%. Um monte de jeito de informar o mesmo número, tá vendo? Então a alternativa C é a correta. A probabilidade do Alberto ganhar é de 12,5%. Uma urna contém 2 bolas vermelhas e 3 bolas amarelas. Qual a probabilidade de ao tomar uma bola ao acaso ela ser amarela? Então na urna tem um total de 5 bolas, né? 2 vermelhas e mais 3 amarelas, certo? Então total de 5. Como você tem 3, a probabilidade de você tirar uma amarela é de 3/5, de 3 para 5. São 3 chances em 5, né? Então aqui é a alternativa B. 3/5, tá bom? Se a capacidade de um tanque de combustível de um certo veículo é de 40 litros, qual a porcentagem de combustível que terá o tanque quando essa quantidade for de 4 litros? Bom, 40 litros equivale a 100%, que é o total, né? 4 litros é igual a x%. Então, resolvendo isso, 40 vezes x é a mesma coisa que 4 vezes 100. Então, x igual a 400 dividido por 40. X igual a 40 dividido por 4, 10. 10%. Alternativa B. Um automóvel percorre inicialmente 3/11 de uma estrada. Numa segunda etapa, percorre 3/8 do que sobrou do percurso. Após a segunda etapa, ainda falta percorrer quanto, né? Então, se ele percorreu 3/11, ainda falta 8/11. Então, seria a estrada inteira menos 3/11. Primeira etapa, tá? Marcar aqui primeira etapa. Isso é igual, acho o denominador comum. S1, né? Aqui vai ficar 11. 11 dividido por 1 vezes 1. Menos 11 dividido por 11 vezes 3. Então, ainda falta 8/11 para ele terminar o percurso. Aí ele vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, ele percorre 3/8 do que sobrou. Não sobrou 8/11? Então, ele percorreu 3/8 de multiplicação. De 8/11, que é igual a 3/11, certo? Aqui eu simplifiquei esse 8 com esse 8. Ok? Após a segunda etapa, ainda falta percorrer quanto? Na segunda etapa, ele percorreu isso. Ainda falta quanto? 8/11 menos 3/11, que é igual a 5/11. Então, falta percorrer ainda 5/11, que está na alternativa B, certo? Os quadriláteros que possuem um par de lados paralelos e um par de lados não paralelos são chamados de paralelogramas. Tem todos os lados paralelos, tá? 2 a 2. Então, por exemplo, assim, ó. É um paralelograma. Paralelo, 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 paralelo. O quadrado são todos os lados paralelos, né? E o retângulo também tem todos os lados paralelos. O único que não tem, que
tem um par de lado paralelo e um par de lados não paralelo, é o trapézio. Esse lado paralelo é esse não é paralelo a esse, e é um trapézio. Alternativa C. Calcule o valor da expressão numérica. Menos 2 ao quadrado, mais 6 vezes 3, menos 5 vezes 4. Então, vamos fazer aqui mesmo, olha. Menos 2 ao quadrado. Seria menos 2 vezes menos 2, que dá 4 positivo. Mais 6 vezes 3. Multiplicação a gente faz primeiro. Menos 5 vezes 4. 20, né? 4 mais 18, 22. Menos 20. 22 menos 22. Alternativa C. Certo?